realmente construiu os gigantescos monumentos pétreos da antiguidade. Naqueles dias, Noé viu que a terra se inclinou, e que a destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma amarga voz: ouve-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Enoque, 64. 1-3. Maravilhoso saber que os antigos presenciarão o momento da inclinação da terra, logo antes do dilúvio, isto é, nos dias de Noé. O que provavelmente tenha sido a causa primordial da vinda do cataclismo universal sobre o chamado mundo antigo. Sabemos que o eixo inclinado do planeta é que torna possível que haja as 4 estações do ano. Logo, entendemos melhor quando o Senhor fala a Noé, no momento da bênção após todas as águas escoarem, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Gênesis 8:22. Isso nos sugere que antes não era assim, mas o eixo da Terra seria vertical com apenas 2 estações: inverno e verão. Antes de Darwin existir, São Pedro já avisava: esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem, e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água e que também pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. 2 Pedro 3:5-6. Deus não poupou o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. 2 Pedro 2:5a. A ciência tem confundido a natureza do homem primitivo, assim como tem subestimado sua inteligência e capacidade. Isto ocorre porque tivemos 2 tipos de humanidade. A antiga, de natureza mais rija, longeva, forte e que se tornou má por causa do hibridismo desnatural a que ficou sujeita. E a segunda pós-diluviana, semelhante à que temos atualmente. A humanidade, a mais antiga descendente direta de Adão, o homem do Éden, forte, longevo, feito para durar, e com visão beatífica, isto é, podendo conversar com o seu Criador. De modo algum seria um tipo primitivo, animalesco, ou vulgar. Do mesmo modo, se equivoca a ciência humana, quando confunde o homem antigo com o outro homem, o pós-diluviano, do qual somos descendentes e que teve de começar tudo praticamente do zero. Repovoar a terra, e isto sem poder contar com os recursos, o conhecimento, e nem dispunha das forças físicas da antiga raça híbrida que foi basicamente aniquilada, pois, em relação ao seu antecedente primitivo, o homem descendente de Noé, era apenas um fracote. As grandes construções megalíticas são provas contundentes de que o homem antigo era muito ambicioso, audacioso e forte. Gostava de erguer monumentos suntuosos, grandiosos, com o intuito de tocar os céus como que pelos seus próprios esforços. Adiante, mostrarei onde a Bíblia deixa escapar que a construção com pedras era a preferida dos homens antigos. Porém, mesmo que não dissesse nada sobre isso, as descobertas das ruínas megalíticas,
torna isso bastante evidente. Além disso, a Bíblia ainda que indiretamente informa que a humanidade antediluviana estava seccionada em pelo menos 2 segmentos de criaturas. O homem híbrido, resultado do cruzamento entre humanidade e os seres celestes decaídos, que davam origem aos gigantes, e os homens normais, do qual Noé era representante. Porém, segundo a Bíblia, havia ainda outro detalhe mais significativo que realmente explicaria por que essa raça seria mais forte. A chave principal, para definir aquela geração, com toda a sua inteligência, capacidade de realização, e principalmente, fortaleza em comum é que ele tinha em si, o Espírito do Senhor, com poder. Não da forma como passou a ser posteriormente, mas, de um modo como que connatural, que lhes conferia dotes incomuns de conhecimento, e grande força física. Esta bênção era determinante para lhes assegurar o status de superioridade, em relação ao homem que sobreviveu ao dilúvio. O Senhor soprou o seu espírito em Adão e ele se tornou um ser vivente. Gênesis 2. É certo que, mesmo depois da queda de Adão, o Senhor continuou assegurando-lhe o seu espírito, e a sua descendência, contudo, era algo forçoso para Deus, por causa da crescente maldade humana, pois, diz-se que seu espírito, por assim dizer, contendia com a carne. Gênesis 6:3. Contudo, apenas depois que a terra inteira se corrompeu é que o Senhor decide mudar as coisas e diz: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, deste modo, sendo ele apenas carne, não durará mais que 120 anos. Gênesis 6:3. Logo, de acordo com as Sagradas Escrituras, é justo pensar que, o que assegurava a prodigiosa longevidade humana, daquela época citada na Bíblia, era um atributo exclusivo do Espírito do Senhor. A Bíblia também deixa claro, em várias passagens, que não só a longevidade, mas, também, a remarcada força dos homens antigos vinha de Deus. Seguramente essa força do Criador, era o que os tornava capazes de erguer, as incríveis toneladas de pedra, como se fossem meros tijolos, para criar obras que chegassem até os céus, tornando-os célebres e testemunhando-lhes um renome para a posteridade. Entretanto, o Espírito do Senhor continuava animando aquela geração perversa, que usufruía e se beneficiava deste convívio, de uma forma violenta. Quase que uma usurpação, a revelia do próprio Criador. Realizavam grandes proezas, construíam maravilhas arquitetônicas com pedras colossais. Todavia, não davam glória a Deus, embora continuassem tendo acesso à sua força e ao poder do seu Espírito Santo. O Espírito do Senhor conferia-lhes não apenas força física, mas também poder, entendimento, iniciativa e audácia que os tornava grandes empreendedores míticos. Entretanto, não usavam esse poder de acordo com a vontade de Deus, mas, perversamente, contra ele. Ensinavam e praticavam a idolatria, construíam templos gigantescos e portais para o sol, tentando enganar as nações e compreendendo os movimentos dos astros e da terra, simulavam ter poderes sobre eles. Assunto do qual fala Enoque no seu livro. O livro de Enoque, conhecido e adotado por São Pedro e São Judas, mais tarde, rejeitado pela Igreja Católica, fala claramente sobre estes assuntos. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Dierad, meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra do Senhor. Eis que eles cometeram crimes,
deixaram de lado a sua classe, e misturaram-se com mulheres. Com elas também eles transgredirão, casaram-se e geraram filhos. E sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, porém, carnais. Sobre a terra uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda corrupção. Enoque 1:05. Enoque é profético e cristocêntrico também, fala sobre Noé, e de como ele era diferente dos de sua geração, pois tinha aparência mais tenra, e diferia até mesmo de seu pai, que ficou preocupado. E agora, meu pai, ouvi-me, ao meu filho Lameque, um filho nasceu, o qual não se parece com ele, e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, ele é mais vermelho que a rosa, o cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã, seus olhos são iguais aos raios do sol, e quando ele abriu-os, ele iluminou toda a casa. Enoque 105. Notamos que se trata de uma descrição com elementos espirituais, séria e magnífica profecia, além de descrever Noé, traz uma alusão a Jesus menino, sua concepção e de como José também ficou preocupado com questões de paternidade. Jesus, certamente ao nascer, também, não se parecia com seu pai adotivo José. Assim, Noé configura-se também um tipo de Jesus Cristo. O homem atual desconhece completamente o que foi aquele homem antigo, porque ele mesmo não é um descendente direto deles. Pode-se entender e afirmar com base na Bíblia, que o humano descendente de Noé é muito diferente. Na verdade, o homem que, depois, passou a se definir como lógico, é um perdedor de antigos privilégios. Perdeu o Éden, perdeu a beatitude, perdeu o Espírito do Senhor, em estado connatural, a sua natureza, o que o dotava de longevidade, tamanho e forças descomunais, com as quais manejava facilmente os gigantescos blocos de pedra. Tal como um menino consegue manusear pequenos tijolos hoje em dia. O dilúvio, antes mesmo de ser uma tragédia natural, foi um evento espiritual com profundo poder de transformar os paradigmas do mundo antigo de modo irremediável. Nada mais voltaria a ser como antes. Já no evento da confusão das línguas, o autor sacro afirma que os homens tinham tomado uma importante decisão: trocar pedras por tijolos cozidos, e argamassa por betume, deixando bem claro aqui, Babel já é um empreendimento pós-diluviano. E, disseram uns aos outros, vamos façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Serviram-se, pois, de tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Gênesis 11:3-4. Atentam que, embora construíssem com tijolos pequenos, o intento, no entanto, permanece gigantesco. Contudo, aqui reside o marco da quebra de um paradigma arquitetural. Tijolos em vez de pedras. Uma das explicações seria que o homem pós-diluviano já não conseguia manusear as famosas toneladas de pedra assim, com tanta desenvoltura. Persistiam, no entanto, no mesmo pensamento, construir algo grandioso para se tornarem célebres, para perpetuar ao menos o nome e a memória deles, para tocar os céus. Um ato de rebeldia, resposta orgulhosa contra o fato de se terem tornado mortais. Este pensamento e este desejo persiste até hoje nos seres humanos. Teocina irmão. Nas gerações pós-diluvianas,
Depois de Noé, o Senhor continuava enviando o seu Espírito, porém, esporadicamente e não para todos, mas, segundo a necessidade da ocasião e sobre pessoas escolhidas, por exemplo. Isso fica claro no livro dos Juízes, na figura de Sansão. Dele se diz: o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão e ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito, sem ter coisa alguma na sua mão, mas não quis dizer a seus pais. Juízes 14:6. Também Davi, ainda no ofício de pastorear ovelhas, depois de ungido, costumava perseguir leões e arrancar-lhes as presas da boca. Este assunto a ciência moderna não faz ideia, nem compreende, porque nunca viu, e desconhece totalmente o fenômeno. As famosas teorias científicas para explicar o mundo antigo e as suas obras, falharam obviamente. Muitas delas beiram o absurdo nonsense, de modo que é necessária muita fé para acreditar em contos fantásticos. Como por exemplo, ETs, naves espaciais, levitação, pipos gigantes, etc. Não obstante, muitas coisas que as teorias afirmam são passíveis de se tornarem verdadeiros dogmas científicos. Sim, pois, na prática, a ciência com suas interpretações forçadas, funcionam deste modo. Empurram suas teorias goela abaixo das pessoas comuns, estudantes e até mesmo de outros cientistas que não seguem a cartilha convencional, e quem ousa discordar, logo é ridicularizado e rotulado de vários adjetivos desqualificativos, excluído e condenado ao ostracismo. Mas, chega da ciência ficar ditando ordens, de ditar as datas das construções megalíticas, semeando confusão nas mentes sem provas definitivas. Hoje em dia, com os avanços em pesquisa, fica muito difícil acreditar nessas datações, por causa das inexoráveis contaminações químicas e as equivocadas interpretações dos achados. Atualmente é inevitável concluir que tudo aquilo que é pétreo e gigantesco, está relacionado ao mundo antediluviano. Independentemente de interpretações, fato é que se torna cada vez mais evidente que as construções megalíticas foram construídas, muito além das datas que a ciência estipula. O homem que restou na Terra, sobrevivente ao dilúvio, tinha consciência da existência desses escombros da antiga civilização, mas, provavelmente, ou apenas construiu em cima do que encontrou, ou dilapidou o que restou de algumas dessas obras. Outra coisa que a ciência não sabe dizer ao certo é o porquê dos antigos abandonarem subitamente a mania de construir com os megablocos pétreos, que chegavam a pesar mais de 100 toneladas, e nunca mais retornaram a essa prática, nem dizer, porque algumas construções megalíticas foram interrompidas, ficando algumas até pela metade. Monumentos como as pirâmides, África, Stonehenge, Europa, linhas de Nazca, Pumapunku, América do Sul, Baalbek, Oriente Médio, Yonaguni, Ásia, só para citar os mais famosos, são seguramente resquícios de templos idolátricos, locais onde se praticava a adoração de astros, especialmente do Sol, da Lua, das estrelas, etc. Construíam portais para o Sol, pirâmides para a Lua, imagens terrestres de constelações, etc. Hoje, para nós cristãos, constituem-se memoriais concretos de almas incrédulas. Testemunho claro e inequívoco da idolatria perversa e total, reinante no mundo antigo, o qual foi afogado pelas grandes águas, destruído pelo Senhor, como advertência para nós.
além de servir para evidenciar, ou ao menos para sugerir, fortemente, a abissal diferença entre a antiguidade mítica e a nossa modernidade lógica. Servem, também, como figura e profecia do que acontecerá no futuro, não mais com a água, mas com dilúvio de fogo. Segunda São Pedro, 3.10. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Fim deste vídeo. Se gostou, por favor deixe seu like e ajude também este canal que é especializado em hermenêutica bíblica e correlatos. Fiquem com Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Aleluia.